Além dos vídeos, eu escrevo livros de estudo bíblico para quem busca aprofundamento. Os links estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Deus intervém contra a opressão. Pouca gente percebe, mas a Bíblia registra uma história curta que revela algo muito sério. Deus não normaliza a opressão dentro de casa. Nabal era rico, provedor e líder do lar, mas a Escritura o chama de duro e maligno em suas obras. E quando a opressão ultrapassou o limite, Deus mesmo interveio. A história de Nabal e Abigail, registrada em 1 Samuel 25, é curta em extensão, mas profunda em ensinamento. Ela revela como Deus enxerga a opressão dentro de uma estrutura familiar e como ele age quando a dureza de um coração ameaça destruir vidas. Quem era Nabal? A Bíblia descreve Nabal sem rodeios. O nome dele era Nabal, porém o homem era duro e maligno em suas obras. 1 Samuel 25:3. Nabal era rico, poderoso e chefe da casa. Tinha bens, influência e posição, mas nada disso encobria seu caráter. Ele era insensato, agressivo nas palavras, desprezador, causador de tensão e medo. Quando Davi lhe faz um pedido justo, Nabal responde com ironia e humilhação. Quem é Davi? Hei de eu tomar o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses e dá-los a homens que não sei de onde vêm? 1 Samuel 25, 10, 11. Essa atitude quase provoca um derramamento de sangue. A opressão de Nabal não ficava restrita à casa, ela contaminava tudo ao redor. Quem era Abigail? Em contraste, a Bíblia apresenta Abigail, mulher de bom entendimento. 1 Samuel 25, 3. Abigail vivia dentro de uma casa marcada pela dureza, mas não se tornou amarga. Ela era sábia, prudente, sensível espiritualmente, pacificadora. Quando toma conhecimento do perigo criado por Nabal, ela age. Não por rebeldia, mas por discernimento. Abigail não confronta o marido, não o expõe, não reage com violência. Ela protege vidas e entrega a situação nas mãos de Deus. Bendita seja a tua prudência. 1 Samuel 25, 33. A Bíblia chama isso de sabedoria, não de fraqueza. A opressão não é ignorada por Deus. Um ponto fundamental dessa história é que Deus não trata a opressão como algo pequeno. Nabal era marido, líder e provedor, mas isso não o isentou do juízo divino. Depois dos acontecimentos, o texto diz: E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. 1 Samuel 25, 38. Isso é sério. Não foi vingança humana, não foi ação de Abigail. Foi intervenção do Senhor. Deus mesmo retirou Nabal de cena. O que essa história ensina hoje? Provisão não justifica a opressão. Nabal sustentava a casa, mas adoecia o ambiente. A Bíblia não chama isso de liderança. Maridos, amai vossas mulheres e não as trateis com amargura. Colossenses 3,19. Opressão emocional, verbal e psicológica não é aceitável aos olhos de Deus. Sabedoria não é se submeter à injustiça. Abigail não absorveu a violência emocional de Nabal. Ela se moveu para não ser destruída por ela. O prudente vê o mal e esconde-se. Provérbios 22, 3. Isso vale para homens e mulheres. Deus vê o que acontece dentro da casa. Mesmo quando ninguém denuncia, Deus vê. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, levantar-me-ei agora, diz o Senhor. Salmos 12, 5. Deus sabe remover quem atrapalha seus propósitos. Nem sempre Deus muda o coração do opressor. Às vezes, ele remove a influência, encerra ciclos, quebra governos. Assim foi com Nabal. O Senhor é juiz, a um abate e a outro exalta. Salmos 75, 7. A vítima não precisa se vingar. A justiça pertence a Deus. Uma palavra de consolo. Para quem vive hoje sob opressão dentro de casa, seja homem ou mulher, essa história traz esperança. Ela mostra que Deus não normaliza abuso. Deus não confunde submissão com anulação. Deus não perpetua estruturas que destroem pessoas.
Deus age no tempo certo. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17. A história de Nabal e Abigail não glorifica a morte. Ela glorifica a justiça de Deus. Ela ensina que o Senhor protege os prudentes, vê a opressão silenciosa, intervém quando o limite é ultrapassado e sabe tirar do caminho aquilo que ameaça destruir vidas. Tudo tem um tempo, tudo tem um limite. E Deus continua sendo justo. A história de Nabal e Abigail nos lembra que Deus vê o que acontece no silêncio dos lares. Ele não se alia ao opressor, não confunde autoridade com dureza e não exige que alguém seja destruído para manter uma estrutura. Tudo tem um tempo. Tudo tem um limite. E quando a opressão ameaça a vida, Deus sabe retirar do caminho aquilo que impede a paz. Meu testemunho. Quando Deus dá sabedoria no ambiente opressor. Este ensino não nasce apenas da leitura das Escrituras, ele nasce também da minha própria vivência. Desde a infância, cresci em um ambiente de opressão dentro de casa, vendo minha mãe ser continuamente oprimida por um homem com as mesmas características de Nabal. Dureza, palavras que ferem, espírito insensato e um ambiente que adoece. A diferença é que Nabal era rico. O homem com quem cresci sempre foi pobre. Ainda assim, a pobreza nunca foi o problema sempre foi o coração. Ao longo da vida, experimentei o peso de um lar onde a paz não era constante, onde a opressão não precisava ser gritante para ser real. Em meio a processos difíceis e portas que se fecharam, fui levada, contra a minha vontade, a voltar a morar nesse mesmo ambiente. Humanamente, isso parece retrocesso. Espiritualmente, foi nesse lugar que Deus começou a me dar algo precioso: sabedoria. Não foi um ambiente fácil, não foi confortável, mas foi ali que nasceram muitos dos vídeos, reflexões e livros que já escrevi. Foi ali que Deus falou comigo no silêncio. Foi ali que aprendi, como Abigail, a não reagir com a carne, a não comprar guerras que não eram minhas e a entregar tudo nas mãos do Senhor. Assim como Abigail, eu não romantizo a opressão, mas também não tomo para mim o papel de juiz. Minha esperança nunca esteve na mudança do homem, mas na intervenção de Deus da forma que Ele achar melhor, no tempo que Ele determinar. Eu aprendi que Deus vê o que acontece dentro da casa. Deus não exige que alguém seja destruído para sustentar uma estrutura. Deus sabe proteger quem anda com prudência, e Deus continua sendo justo, mesmo quando o cenário parece injusto. Assim como Abigail, escolhi confiar minha causa ao Senhor. Não porque seja fácil, mas porque é seguro. Minha esperança permanece viva. Deus intervém contra a opressão. Ele levanta a sabedoria no meio do caos, preserva vidas e age quando o limite é ultrapassado. Tudo tem um tempo. Tudo tem um limite. E Deus continua reinando, inclusive sobre os lares onde ninguém mais vê o que acontece. Um reconhecimento necessário. Ao falar dessa vivência, preciso registrar algo com honra. Quando leio a história de Abigail, eu vejo a minha mãe. Foi ela quem viveu por anos a prudência no silêncio, a força sem barulho e a sabedoria que sustenta a casa quando o ambiente é opressor. Como Abigail, ela não foi fraca, foi discernente. Não reagiu com violência, mas com temor de Deus. Muitas vezes, sua postura evitou que situações se tornassem ainda mais destrutivas. Muito do discernimento que carrego hoje nasceu ao observar essa mulher caminhando com dignidade em meio à dureza. Deus vê as Abigails escondidas, honra a sabedoria silenciosa e não se esquece daquelas que confiaram sua causa a Ele. Se essa palavra falou com você, compartilhe. Adquira meus livros e seja edificado, todos baseados exclusivamente na Palavra de Deus. Estão disponíveis no link da descrição. Deus te abençoe.